Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa nosso, dia 3 de junho de 2019. O programa nosso tem o prazer, a honra de receber este figuraça, comunicador da primeira grandeza, Parangolé. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luciano. Tudo bem contigo? Ó, começou errando já. Nós estávamos aqui fora do ar, ele estava falando que erra nome, né, Daniel? Bom dia, Daniel da RIC também está aqui. Bom dia, Jéssica. O meu nome é Márcio. Mas ó, foi um gancho. Luciano é meu irmão, cara. Nem a minha mãe erra o nome, mas tudo certo. Começamos bem. Começamos bem. Bah, veja só, para quem está em casa nos acompanhando, salve, salve, um grande abraço. E nós estávamos exatamente falando, né, de uma situação ao vivo, e ao vivo não tem como corrigir. Volta lá, quando é gravado tudo bem, né? E estava falando exatamente de uma situação ao vivo que aconteceu na época que eu trabalhava na TV Tarobá, lá em Foz do Iguaçu, numa entrevista, e eu entrei nessa, rapaz. Então um abraço pro Luciano, viu, Márcio? Que é o teu irmão. Meu irmão. Teu irmão. Alô, Luciano, um abraço para você, um abraço do Parangolé e também do Márcio. Me perdoe, viu? Tudo certo. Tudo certo. Ó, Parangolé, é o seguinte, falando em nome, como é o seu nome de verdade? Meu nome é Neri de Melo, mas se fosse o nome que meu pai gostaria de dar, sinceramente, nós teríamos pela primeira vez na história um filho processando o pai, entendeu? Porque quando eu soube, logo de cara eu não gostei. Olha, me perdoe quem tiver o nome, mas Denazir não iria combinar comigo. Eu não conheço nenhum Não conhece, né? Mas não apelidando lá, por exemplo, Balanço Geral, apresentação Denazir, não ia ficar legal, não ia ficar legal, né? E de onde surgiu o Parangolé? Parangolé surgiu de uma necessidade. Eu comecei muito cedo a trabalhar em rádio, e eu participava de um programa lá em Francisco Beltrão, na Rádio Educadora, programa Onda Rural, com Ader Detone, Luiz Carlos Baggio, e tinha lá uns personagens, né, para contar histórias e piadas, e eu comecei exatamente quando eu tinha 13 anos, contando piada no rádio, né, programa Onda Rural, e aí, todos eles tinham lá um nome artístico, e eu não seria o primeiro a entrar, né, no programa com o nome de Neri. Aí, o que vai, como é que vai ser? Aí passou o Luiz Carlos Baggio e falou, o que estão procurando? Um apelido para o menino aí. Então vai ser Parangolé. Parangolé. E ficou. Parangolé. Depois procurei no dicionário e falei, meu Deus, e agora? Só que já era tarde. No dicionário, segundo Aurélio, Parangolé é conversa fiada, que não tem nada a ver comigo. Você vai entender que não tem, né? Parangolé, vamos mudar então, esse é sinônimo de alegria, é de descontração, e já foi capa de livro, já foi título de CD, nome de programa, de rádio, televisão, e por aí foi nessa história toda. E você sempre foi assim, Parangolé? Sempre alto astral? Sempre. Alto astral. A tua família é do Sudoeste? Sudoeste. Quantos irmãos, irmãs? Então, tinha TV na tua casa lá, na casa dos teus pais? Não? Tinha, mas depois que todo mundo já havia nascido. Nós somos em 5 irmãos, né? Mas papai e mamãe e tal. A minha mãe já é falecida, mas deixou um grande legado pra gente ali, né? Esse legado, mas assim, da arte também. Minha mãe desenhava, então minha mãe era uma pessoa também alto astral, ela me ensinou a desenhar, me ensinou a ser uma pessoa positiva, tanto é que o apelido da minha mãe, não sei quem deu, era Dona Rica. Dona Rica. Mas ela era riquíssima mesmo, né? Era uma pessoa que nos entusiasmava, era uma pessoa que nos incentivava as coisas. Eu comecei com essa história de rádio, Márcio, eu tinha 3 anos para 4 anos, né? Eu brincava de rádio, porque meu pai acordava de madrugada para ir trabalhar e ligava na Rádio Globo, na Tupi, na Record, e aí eu ficava lá imaginando, naqueles programas do Zé Russo, Zé Bétio, como é que aquele caixote comportaria pessoas lá dentro. Eu tinha curiosidade, perguntava para o papai, ele explicava do modo dele, mas aquela curiosidade me levou a sonhar como eles. Eu falei, eu quero ser um deles. Sim. E o tempo se encarregou disso daí. E aí, sempre em rádio? Sempre em rádio, sempre em rádio. Então eu comecei lá com 13 anos na Educadora, e depois eu tive uma riquíssima oportunidade com o Grupo Celesc de comunicação, o seu Agostinho, o Adir e o Ayrton, e aos 16 anos eu tive o primeiro registro profissional. Na época era profissional provisório por 3 anos, mas passando disso, então,
eu fui efetivado, né? E trago a chancela desse homem que faz muito na minha história, que é o seu Agostinho, né? Por conta dele, por ter acreditado que eu estou aí até hoje, já tem 33 anos. E a TV surgiu por acaso ou, como você falou que era um sonho ir para o rádio, também era um sonho ir para a TV? Então, o rádio, ele era um sonho, né, que eu depois concretizei. Eu sempre quis mais, né? Nunca quis me acomodar tão somente no rádio. Eu falei, eu quero televisão. E na época que eu comecei no rádio, eu procurei explorar uma área que não tinha ainda na época, né? Eu preciso explicar isso para você entender como é que eu cheguei na televisão. E eu fiz então no Sudoeste o primeiro programa policial, né? O programa policial de rádio não tinha e eu fui o precursor. E aí eu comecei a ficar, entre aspas, famosinho. O programa policial eu comecei a fazer à tarde, aí na época eu comecei imitando o Gil Gomes, chamou a atenção da outra emissora, que era nosso concorrente, você vem para cá, mas tem que fazer na voz do Gil Gomes. Eu fiquei 1 ano fazendo o programa Plantão Policial Parangolé na voz do Gil Gomes. Encarnou tanto esse personagem que eu tive que fazer fonoaudiologia para poder me desvencilhar do personagem. Olha aí. Né? Porque eu encarnei tanto ele que eu chegava em casa, ui, minha querida, né? A minha esposa, o Gil Gomes chega, é só lá. Aqui agora. E aí o que aconteceu? Nesse meu tempo, que foi lá em 93, né? Quando eu estava saindo do rádio, com intenção de ir para a televisão, aí surgiu uma possibilidade de eu ir para a televisão, mas isso não foi de forma imediata. Eu fiquei um período e em setembro de 1996, aí eu comecei na TV Sudoeste para fazer o Plantão Policial Parangolé, que não tinha na região Sudoeste em termos de televisão. E aí eu comecei, fiquei entre rádio e televisão fazendo esse trabalho. Que, aliás, continua até hoje, né? Entre rádio e TV. Não largou... Não larguei. Não largou o rádio. Você tem um programa na Colmeia? Isso. Pela manhã, das 7h30 às 8h30, Bom Dia Colmeia. Começa lá com alto astral, começa cheio de otimismo, aquela mensagem, a participação dos repórteres, tem alguns quadros interessantes, sempre envolvendo o ouvinte, né? E depois de lá, eu termino às 8h30, Toledo é aí na RIC, o Balanço Geral, que é líder de audiência no horário. Aí, eu quero mandar um abraço aqui pro Marcelo Rocha, o Marcão Breda, o Maurinho Piscine, ele falou que vai te cornetear. Tá. O Jaci Bonavigo, lá de Cascavel. Grande Jacir, um abraço aí. A Graciela Souza, o Ronaldo Freitas, a Janaí, o Márcio Dorigome, o Xará lá de Ouro Verde do Oeste. Galera se ligando aí. O teu horário é líder de audiência, como eu falei. Você acredita isso ao quê, Paranga? Ao teu estilo, à emissora? Ou é um conjunto que foi te moldando e te fazendo essa referência hoje, nesse horário que é imbatível? Então, Márcio, eu atribuo isso primeiro à história da RIC. A história da RIC é uma história consolidada, a história do Balanço Geral também. Lá nos primórdios, quando eu entrei, faz 7 anos que eu estou à frente aí do Balanço Geral, nós dividimos a bancada, eu e um outro colega que já passou. E dividimos uma parte Cascavel e outra Toledo. E as coisas foram andando e tudo se moderniza e a direção achou por bem que eu assumisse, né, o papel de único apresentador do programa. E nós fomos construindo, a audiência foi crescendo, os nossos colegas todos comprometidos com o jornalismo, que é diferente, um jornalismo de credibilidade, não pode ser diferente nesses dias, porque as pessoas têm N opções de acompanhar uma notícia pela televisão, pela web, pelo rádio, jornal, enfim. E nós focamos naquele estilo de parangolé de fazer. Que estilo que é esse parangolé de fazer televisão? É um estilo que, ao mesmo tempo que se informa, você entrete. Se precisar dançar, eu danço. Se precisar contar uma piadinha, eu conto, mas não fora de contexto, né? E, aliás, eu sou o único apresentador brasileiro que conta piada sem graça. Sabe por quê? Porque
contar piada com graça já tem quem faça, né? Daí você então, conta... Aí eu conto sem graça. Ainda que ela tenha graça, eu transformo ela em sem graça. Para as pessoas imaginar qual é a desse cara, mas é uma brincadeira minha. Então, o que as pessoas gostam da televisão? Elas gostam de se ver, elas gostam de participar. Até a semana passada, eu falei assim, olha, eu adoro quando vou com o Daniel Bezerra, que inclusive está aqui comigo agora, fazer uma reportagem que aparece aqueles meninos pulando atrás, dando tchau. Eles não me atrapalham, são condutores de audiência. O que eles fazem, Márcio? Eles vão falar, mãe, hoje nós precisamos assistir o Balanço Geral, porque eu vou aparecer lá. Ah, é, meu filho? Então liga para a vovó. Aí a vovó já sabe, o vovô já sabe, todo mundo sabe, né? Lá no bairro não vai ter para ninguém. Então é um sinônimo de audiência essa participação dessa criançada. Tá, né? Ó, falando em audiência, o Maurinho tá aqui, ele falou assim, buenos dias, esse moço é você? Troca o óculos, né, Maurinho? Tem um coração do tamanho do bonde, tenho muito orgulho em trabalhar com esse amigo. Aliás, esses dois, né, para eu, no caso, mas para então não ficar com ciúmes, né, Maurinho? É um prazer receber o Parangolé aqui na nossa casa. É a Cris Martins, lá de Curitiba. Ó, Cris, beijo para você. Bom dia, Parangolé, Márcio e todos. Bom dia. O que você tem a dizer sobre a censura, mesmo que velada, que ainda existe dentro do balanço geral? Existe isso, Parangolé? Qual é a tua maior dificuldade? A pergunta da Cris Martins. Cris, um beijo para você, uma ótima manhã de segunda-feira e um mês extraordinário para você. Se eu falar, Márcio, para você e para quem nos acompanha agora nessa live, que algum dia eu fui censurado, eu estou cometendo uma injustiça, um pecado. Nunca ninguém chegou e disse, olha, você não pode fazer isso. Evidentemente que nós conhecemos a cartilha da casa, a ideologia da casa, nós sabemos onde nós podemos ir e onde não podemos ir, não é verdade? Quando a pessoa tem essa consciência, se ela extrapolar, ela vai estar provocando um problema. E eu não vim para RIC para provocar problema nem ali, nem por onde eu passei. E nós seguimos aquilo que a direção de jornalismo, né, conduz. Olha, vamos trabalhar assim e assim nós trabalhamos. Eu, sinceramente, nunca fui provocado a não fazer aquilo que eu gostaria de fazer ou falar. Você não pode falar isso ou não pode fazer isso. Não, eu me sinto muito bem à vontade como profissional. Aliás, em qualquer veículo assim, né? Verdade, existe uma diretriz da empresa e a gente segue. Eu sempre falo, o jornalista é uma profissão como qualquer outra. O administrador tem que administrar a empresa e tal, e o jornalista é a mesma coisa, não muda absolutamente nada, né? Não tem as regras da casa, claro. Você falou muito bem. Ó, o Douglas Graminho, Douglas, que é um figuraço também, mandou aqui abraço pro Parangolé. A Grande Sandra Douglas. de Souza está nos assistindo. Trabalhei também. Com o Douglas também. Falando por onde você passou, você estreia hoje. Isso. Uma nova etapa aí, nova aspas, né? Nova de casa, mas que você tem pleno conhecimento que é na Rádio União. Você tem pouca coisa para fazer, né? Pois rapaz, resolvi ampliar. Por isso que não tem mais cabelo, né? Pois é, caiu. O que tinha acabou de cair semana passada. Então, é um novo projeto lá com a Rádio União. Conheço o Mano Preisner, já tem uma data, faz muito tempo, ele sempre me convidando, Parangolé, vamos lá, vamos comigo, e chegou uma hora, porque veja só, sucesso e beleza passa, né? Como eu não tenho beleza, eu tenho que aproveitar o sucesso, e sei que um dia ele vai passar. Então eu falei, mano, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, vamos ajustar. E eu estou vindo lá para a Rádio União, hoje é a estreia, às 15h30, 16h30, com o show do Parangolé no rádio. O que é isso? É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Levar entretenimento, levar informação, numa hora em que a gente pega a dona de casa, a secretária do lar, o taxista, o pessoal do ônibus, com informação, né? Vou contar os meus causos, vou entrevistar, e você já é o meu convidado. Bacana. Entendeu? A hora que você tiver um tempo, pode chegar, a casa é sua também, né? E o Mauro e outros tantos, enfim, as portas abertas. E nós vamos fazer um programa que eu julgo de extrema importância, por conta da prestação de serviço, por conta da informação que não pode parar.
O rádio ele é muito rápido, ele é muito dinâmico e com a participação dos telespectadores, dos ouvintes e os telespectadores também, né? Veja, essa linguagem de telespectadores e ouvintes é uma coisa que fica muito próxima para quem está em rádio e televisão. Mas assim, sorteio de prêmios com a participação dos ouvintes, vai ser uma coisa bacana, ela vai se desenhando. Está aqui na minha cabeça, passei para o papel e agora nós vamos... E, aliás, essa é uma característica tua, né, Parangolé? A gente que acompanha teu programa faz tempo, quer dizer, você consegue ir se moldando aquilo que as pessoas esperam. E isso é muito claro, né? Quer dizer, você não tem medo de errar e você não tem medo de tentar coisas novas, né? Exatamente. Olha, todos os dias as pessoas falam assim, quanto tempo você tem de rádio e televisão? Eu tenho 33 anos de experiência. Experiência é o nome que a gente dá para os nossos erros. O dia que eu me julgar o bam, já faz tempo que eu deveria ter saído do meio. Porque todos os dias eu estou aprendendo. Eu sou um cara que erro, e é uma virtude do ser humano, do profissional, pedir desculpas, né? Dizer, olha, eu errei. É uma virtude do ser humano pedir perdão, e eu não tenho vergonha de pedir perdão. Eu sou uma pessoa que, como você disse, estou me moldando com as situações, com o dia. Nós temos uma equipe, olha, me permita aqui, eu acho que eu posso falar também em nome do Mauro Piscini, que também trabalha com a gente lá. Nós temos uma figura extraordinária que está todos os dias ao nosso lado, que é o Edivaldo Cândido. Tanto é que eu apelidei ele de Pai Edivaldo. Por que Pai Edivaldo? Né? O que tem? É aquele que comanda, é o nosso chefe, é o que dá ordem para a piazada. E ele nos dá essa liberdade, evidentemente que toda liberdade de imprensa vem seguida de responsabilidade. Então ele proporciona que isso ocorra, né? Ele nunca vetou uma ideia, uma coisa tal, até porque se nós não trabalharmos com criatividade, com participação de todos, as coisas não acontecem. O programa começa às 11h50 da manhã até às 12h15 da tarde. Você tem que dançar, você tem que contar uma piadinha, você tem que chorar, você tem que bater, puxar a orelha. Tudo na hora certa. Porque o meu pai ensinou, se você comer toda a polenta ao meio-dia, à noite não tem para janta. Tem um pouquinho de cada vez, né? Legal. Ó, o Dinho Camargo mandou aqui bom dia, boa semana para você também, Dinho. E a Andressa Tavares também está nos assistindo. O Maurício Piscini, Paranga comprou uma roupa nova. E o pai Edivaldo cuida de todos nós, sempre está nós. É verdade, Parangolé? Você comprou roupa nova para vir aqui? Bom, o Mauro fez uma referência antes, eu acabei respondendo a pergunta tua e não falei, mas eu já te respondo, Mauro. O Mauro, é meu colega lá, eu sou fã do trabalho do Mauro, fiz uma reportagem um dia para o programa, especialmente para mostrar para as pessoas quem é o Mauro Piscini, porque no dia a dia fica meio na contramão, o cara chega lá, olha, eu gosto disso, faço isso, não, entendeu? Então é interessante que uma segunda pessoa, no meu caso, eu entrei nisso, fui lá na casa dele mostrar quem é o Mauro Piscini. O Mauro Piscini tem uma história ímpar, uma história espetacular, um menino que começou muito cedo sonhando e realizando o sonho e ajudando a mãe dele. E eu fui lá mostrar, ele tem uma coleção de sapo, perereque, aquela coisa toda lá, né? Bom, por isso da minha admiração por você também, Mauro Piscini. É uma pessoa lutadora, uma pessoa que não mede esforços também para ajudar os outros. É uma pessoa que viaja, a Renata Tavares, nossa colega lá, editora, ela sempre recebe um mimozinho dele. Por quê? Ele descobriu que ela gosta de coruja. Então tudo que se refere a coruja, o Mauro traz para ela. E ele descobriu que a minha paixão é aviação. Então eu tenho inúmeras aeronaves de maquete lá em casa, que ele trouxe para mim nas viagens dele. Agora, Mauro, é necessário dizer que eu estou de roupa nova? Pô, brincadeira. E, aliás, bonita, né? Vamos falar sério, né? Segundo o Mauro, o tênis está até com as rebarbinhas, né? Tipo pneu, né? As borrachinhas. As borrachinhas. Mas pode dizer, a calça é nova, o casaco é novo, né? Mas o corpo já passou dos 40. Pô, falando nisso, o Mauro te mostrou o vídeo de quando ele foi na Angélica? Não. Você já viu esse vídeo? Não, esse eu não vi. Ó. Não vi. Maurício, você também tem os teus aqui que estão guardadinhos. Você já viu, Daniel? O vídeo dele na Angélica? Eu vi. Mas ele foi de ônibus, de avião ou foi de táxi? Eu acho que ele foi de táxi. Mas essa aí vocês têm que ver. Não sei se no Google vai ter, mas o Mauro Piscini na Angélica foi, top. Ô, Paranga, é o seguinte, um passarinho me contou que você trabalhou no circo. É verdade isso, não? Não, veja só, eu não trabalhei no circo, mas eu tive um sonho, uma época de trabalhar no circo.
O nome Parangolé, então, surgiu de uma necessidade, né, para batizar lá o personagem que contava piada. Então, eu comecei contando piada engraçada na época no rádio. E aí, como eu tinha 16 anos, não tinha como registrar carteira, um pouquinho antes, né, 13, 14 anos, não tinha como registrar carteira, a gente fez uma espécie de permuta. Eu não ganhava da rádio, mas eles tinham um dingozinho, tinha um anúncio lá do Palhacinho Parangolé que animava as festinhas de aniversário dos filhos dos amigos no final de semana. E era uma maneira de eu ganhar um troquinho, entendeu? E aí o Parangolé era um palhacinho que animava a festinha de aniversário. Mas eu sempre tive um sonho de fazer um número, uma apresentação num circo. E isso aconteceu, sabe aonde? Aqui em Toledo. Olha aí. Na passagem do Circo Portugal, o Gleuber Maschio, não sei se está nos acompanhando. O Gleuber às vezes não assiste ao vivo, mas depois ele sempre assiste. Então ele possibilitou, ele falou com o Ricardo Monza, que era o diretor do circo, olha, o Parangolé tem um sonho e tal, e o Wagner Crash, e foi você, né, Daniel, que foram lá, né? Pegaram a ideia, rapaz, foi extraordinário aquele momento da minha vida, porque eu sempre sonhei em estar num picadeiro, vestido de palhaço, com roupa de palhaço, nariz de palhaço, sapato de palhaço e tudo mais, e houve essa possibilidade aqui. Então foi uma das reportagens que foi feita, que o Wagner fez, e que nós mostramos no Balanço Geral, que repercutiu grandiosamente. Então assim, eu não cheguei a trabalhar em circo, mas eu tive um número, num espetáculo que eu realizei o meu sonho. E a galera, você se apresentou tal? Não, me apresentei, fui lá vestido de palhaço. O pessoal riu, pelo menos? Riu, Daniel? Riu, não, porque, que é suspeito. E ficou apreensivo, porque era aquele número da faca, de jogar e tal, com os olhos vendados, não sei o que, foi muito interessante. Só que quem estava jogando a faca era um palhaço, e quem estava na mira do palhaço era um outro palhaço, e virou uma palhaçada. E aí, lá pelas tantas, a gente se revelou que aquele palhaço era o Parangolé, a gente contou a história, foi emocionante. Que legal. Ô Paranga, e tem alguma, você falou várias vezes em sonho, tem algum sonho que você ainda não realizou? Ou vários sonhos que você não realizou? Olha, tem 2 sonhos para o momento. Um deles é comprar o meu avião, é ter o meu avião, entendeu? E no tempo de Deus, eu creio que esse avião virá, entendeu? E outro sonho é ser avô. Você viu que coisa? Olha aí. Mas todas, essas 2 coisas, elas irão acontecer no tempo certo, né? No tempo certo. Então, assim, minhas filhas, uma se forma no final do ano, está namorando, vai casar. A outra já casou, está fazendo doutorado lá em Portugal e tem prioridade para os estudos, e depois certamente me dará um neto de lá e a outro neto aqui. Mas é no tempo certo. E essa questão do avião, ela virá. Até porque eu estou com um débito comigo mesmo na aviação, eu fiz o curso, então eu sou um piloto privado em formação. Piloto privado de avião em formação. Eu já fiz a parte teórica lá na West Wings, e agora eu preciso fazer uma prova que é muito importante na ANAC, o que me dará direito a ir para a próxima página, fazer o CMA, Certificado Médico Aeronáutico, porque assim, tem que fazer tudo conforme manda o figurino. E depois fazer as horas e tudo mais. Mas enquanto isso, estou voando com meus amigos, né? São vários os amigos que têm aeronaves, e por isso a gente faz uma perninha aqui, uma perninha lá, uma vodinha aqui, uma vodinha lá, e vai adquirindo experiência dentro da aviação, que é uma coisa que eu sempre sonhei. Eu comecei a sonhar isso quando eu tinha 5 anos, meu pai ajudou a construir o aeroporto de Francisco Beltrão, e lá começou toda essa história. E sonhei também em ser paraquedista, fui paraquedista. Então, assim, eu sou um cara meio que realizadão assim na vida por conta das oportunidades. O que a gente não pode perder são as oportunidades. Bacana. Você está com 33 experiências, você falou, né? Qual é aquele perrengue que te marcou, assim, que você falou, cara, isso... Ao vivo a gente passa vários perrengues e tal. Qual foi aquele que você falou, meu Deus do céu, esse aqui foi o pior de todos? Rapaz, 2. Um que eu estava relatando para você, e o segundo
o início da nossa conversa hoje. Do nome, né? Do nome. Exato. Você vê como uma coisa liga a outra? Por conta de eu ter chamado você de Luciano, nós vamos entrar numa experiência que eu tive, né, Márcio? Veja só, eu estava contando aqui nos bastidores para o Márcio de um episódio que aconteceu lá em Foz do Iguaçu e me marcou muito isso. Eu fui entrevistar o superintendente, hoje, superintendente, enfim, ele é da Polícia Federal, um delegado muito atuante, respeitadíssimo, o doutor Iegas, e ao vivo, lá na Tarobá, eu fui conversar com o homem, rapaz, eu estava apresentando o Brasil Urgente, e eu me ali, tá aquela coisa, Foz do Iguaçu sempre muito quente, e eu me recordo que eu falei, um dos nomes é Carlos Alberto Iegas, e eu mudei. E me perdoe se eu mudei agora também. Também. Iegas é certo. Iegas é certo. E que é policial, tá que é policial, também. É certo. E aí eu vi ele falou, não é esse segundo nome que você me chamou, tá legal, e no decorrer da entrevista eu chamei o segundo nome dele que não era, enfim, passei a entrevista toda mudando o segundo nome dele. Falei, caramba, como é que eu vou deixar o delegado sair daqui, né, numa situação dessa? Eu falei, eu preciso organizar, preciso aqui corrigir, reparar isso. Aí, uma noite anterior, nós havíamos jantado na casa do Dr. Alexandre Macurim, que era o chefe lá da 6ª Subdivisão Policial em Foz do Iguaçu. E ele estava acompanhado, o Dr. Iegas estava acompanhado de um senhor. E eu pensei, olha, tá aí um momento... É a deixa. É a deixa, né? Mas é a deixa. Falei, doutor, passei a entrevista toda errando o seu segundo nome. Muito bem. Me leve... o abraço para o seu pai, simpaticíssimo, que jantou conosco ontem. Aí ele olhou assim para mim, não sei o que passou na cabeça dele. Ele deve ter pensado, o cara tá de brincadeira. O cara tá de brincadeira. Aí ele me falou assim, Parangolé, aquele não era meu pai, que ele era o meu sogro. Pá, aí acabou, né? Acabou. Enterrou. Enterrou. Mas assim, um negócio legal o que aconteceu, ou seja, legal no sentido de que não teve ofensa, uma história que me marcou tanto que eu estou contando hoje para vocês, compartilhando isso aqui. Então é uma dessas que acontece ao vivo, meu amigo. Não, ao vivo é bucha. Ao vivo, veja só, o cérebro está aqui, dividido em 4 partes, beleza? 3 está trabalhando ali, rapaz, né? É uma máquina. Uma está ligado diretamente com a boca. Então a boca fala, a cabeça pensa, a boca fala, falou, pá, e aí? Então não é fácil para muitas pessoas falar, olha o que o Márcio está fazendo, o que o Daniel faz, o que o Parangolé faz, o que o Mauro faz, eu também faço. Pode até fazer, mas paga-se um preço muitas vezes por isso, viu? É verdade. O Parangolé é o seguinte, ó, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero mandar um abraço aqui. Falou de aviação, o Honório Singer, que é um apaixonado pela aviação, também está nos assistindo. O Emil Bren, a Suzy Félix, secretária de comunicação, o David William, o Deck Gol, Dali Marcião Velho de Guerra, abraço para você, Deck. E aqui nós temos... eu quero mostrar aqui, ó, a coluna social que o Parangolé saiu, ó. Tá aqui no dia 23, né, Jéssica? Agora já não sei se foi quinta, quarta, terça, não sei. Sei que foi dia 23. Tá aqui, ó. Estreia hoje na Rádio União, das 3h30 às 4h30. Show do Parangolé no rádio. Isso aí. É isso, lá do Mano Praz. Aliás, manda um abraço pro Mano. E aqui o convidado sempre pede música. Ah, é? Não é o Fantástico, não precisa marcar 3 gols. Eu vou te dar um tempinho pra você pensar. Não, já pensei. Já pensou? Rapaz. Mas daí você me quebra. Não. Ó, mas peraí então, não fala ainda não. Segura a ideia. Ó, você falou tanto do circo, tá aqui, ó. Reportagem especial desse fim de semana do Jornal do Oeste. A magia do circo transformando vidas. É o Circo da Magia, lá do Jardim Copagro, que ganhou um projeto aí, recebeu um valor em dinheiro que vai ajudar bastante. Parabéns ao projeto do circo. Aqui, ó, pet exótico. Não sei se vai dar para ver aí, Jéssica. Lá na PUC, os caras fizeram uma consulta veterinária numa jiboia, cara. Ó, eu vou te falar, tem louco pra tudo nesse mundo. Tá no site, Jéssica? No www.jornaldoeste.com.br, tá lá no nosso site. Acontece divulgação. Ah, tá certo. A Jéssica é meu VAR.
tá? Ó, página da conta. Quero mandar um abraço pro Jackson Luiz, lá de Palotina, comunicador também, o Jackson lá da Rádio Nova Cultura. Um abraço, Jackson. Tá de aniversário. O Natan Ribeiro, zagueiro também aqui de Toledo, tá no Fortaleza hoje. Abraço pro Natan também. E aí, qual é a música? Posso mandar um abraço antes? Pode ser. Tá. Veja só. O nome do programa aqui, o programa é nosso. É nosso. Porque você falou de nome, nós também estávamos em dúvida aqui em relação ao nome do programa. Aí, pô, que nome vamos dar, não sei o que e tal. Cara, o programa é nosso, a gente faz o que quer. Tá aí. Pronto. Então tá, eu quero mandar um abraço lá pro Vinícius Gonda, que é o nosso... é verdade, um abraço pro Vinícius. O rotariano. E esse abraço, Vinícius, vem colado com um pedido. Não é de aumento. Olha o golpe. Pensa no seguinte, meu chefe. Que tal, Vinícius, uma hora dessa, você descobrir onde o José Augusto estará se apresentando no Brasil? Aí você fala assim, Paranga, vamos deixar a Rebeca Branco no comando hoje do Balão Geral e você vem comigo e nós vamos no show do José Augusto. Sou fãzaço. Sério? José Augusto? Desde criança. Eu tinha 8 anos, eu fui num show do José Augusto. Quase me matei para pegar um autógrafo dele. Quando ele escreveu José, o segurança me tirou. Joguei fora o papel, porque José até meu irmão entendeu? Tá certo. Tinha que ser José Augusto, não me deixaram. E desse tempo todo não. Aliás, o José Augusto, para quem é mais novinho, não vai lembrar, né? Mas o José Augusto foi comparado, ele e o Roberto Carlos, teve uma época que ninguém sabia quem era. Eles rivalizavam ali, né? Tinha uma turma ali, o Tim Maia, o Erasmo, tudo, né? José Augusto. E ele canta umas belíssimas canções, veio feito nuvem, entendeu? Mas não é essa que eu pensei aqui. Posso falar? Mas vai de José Augusto. José Augusto. Claro. Sábado. Olha aí. Sábado. Te achou aí, Jéssica? Entendeu? Sábado. Muito bem. Paranga, brigadão demais, tá? Luciano, não vai levar mal, hein? Aliás, um abraço pra você. tem que mandar um abraço pra minha mãe, que é um beijo pra minha mãe. A minha mãe, Dona Odete, ela às vezes assiste ao vivo, tá aposentada agora, tá com a vida mansa, boa na sombra, mas ela sempre assiste. Daí, às vezes, 3 horas da tarde, 4 horas, ela manda, filho, parabéns, tal. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Muito Todos bem. os dias dê um beijo nela, porque depois que elas se vão, verdade. Aquela saudade, né? É verdade. Então, é Odete ou não? Dona Odete. Dona Odete, um beijo pra senhora, pro Luciano, seu irmão, e pra você, Márcio. Ó, o Gleuber, ó. Ó o Gleuber. Chegou, hein, Gleuber? Fã de Mato. Gostaria... Mato Grosso e Matias também. Mato Grosso e Matias. Mas Foi hoje de Mato José Grosso Augusto. e Matias. Hoje é dia de José Augusto, o Gleuber. Mas, ó, brigadão demais. Valeu. Parabéns. Boa sorte lá nessa nova empreitada na Rádio União. E sucesso, uma coisa que te acompanha, Papai do Céu te iluminou. Amém. Botou a mão. Mas por causa desse teu jeito também, de respeitar as pessoas. Isso é o que eu sempre falo, a gente tem que respeitar todo mundo, independente de quem seja. Muito bem, o programa é nosso de hoje, vai ficando aqui. É o som de sábado de José Augusto. Amanhã estamos de volta a partir das 10 da manhã aqui nas redes sociais do Jornal do Oeste. Curta, compartilhe e não esqueça de ativar as suas notificações.